dia, bom dia! E mais uma semana começando e a gente ainda tá com o resquício do frio da semana passada. Oh, melhorou, mas não melhorou muito, né? A gente queria assim já tá com uma roupinha mais leve, né? Mas enfim... Tá melhorando. Tá melhorando. Bom dia, Sara. Bom dia, Helena. Bom dia você que tá aqui com a gente em mais um Algo a Mais, começando aqui na TVC, Canal 21, uma emissora do Sistema Gazeta de Televisão. A gente agradece de coração a você que fica com a gente todas as manhãs. Como a Helena disse, começando mais uma semana, começando mais um mês. Olha só! Agosto, seja super bem-vindo, que seja um mês de muitas coisas boas, de muitas realizações, de muitas bênçãos, né? De muitas conquistas, né, Helena? Isso mesmo. E olha, gente, como que tá passando, né, Jussara? Agora já é contagem regressiva pro fim do ano, porque de agosto pra lá agora... 4 só, né? E o meu aniversário tá chegando. Opa! Eu vou 50. Sei! Também já fiz 50. Também já fiz meio século, mas... E aí a gente vai ficar com aquela história com mais passado do que presente. Do que presente. Futuro. Do que futuro. O futuro só a Deus pertence, né, gente? Aí a gente sabe. Com certeza. Quem me dera se ele me conceder mais 50 depois. Eu falo que se eu for pelo andar da carruagem em relação aos pais, eu tô bem, né? Um foi com 86, faleceu andando de bicicleta, então tava inteirão ainda. Top, né? E a minha mãe foi até os 94, né? Então, tem esperança, gente, tem esperança. Como a esperança é a última que morre, a gente mantém ela aqui acesa, vivíssima, né? Com certeza. E a gente começa mais um programa trazendo sempre muita novidade, muita coisa gostosa. A gente, como sempre eu falo para você, a gente faz esse programa com muito amor, com muito carinho e com o respeito que você merece. Então, fica com a gente, que essa segunda-feira está começando com tudo, né? E olha, e vai começar mesmo, porque eu já falei pra vocês que eu fico fuçando, né, gente, pra procurar assuntos interessantes, pautas relevantes, Sim. coisas que nos ajudem. E aí encontrei Marisa Furtado. Marisa Furtado. E ela fala sobre o quê? Etiquetas. Mas não é que etiqueta de roupa não, viu, gente? Não, é etiqueta à mesa, etiqueta feminina, como se comportar. E aí eu vi um negócio lá que depois eu vou querer que ela fala, sabe, das bolsas? Aquele povo que carrega as malas. Tem mulher que não carrega bolsa, carrega uma mala, né? Essa hora que você abre, sai de tudo lá de dentro. E aí, eu sou vítima em supermercado daquele povo que põe aquelas bolsas assim. Vai batendo todo mundo. E passa assim, né? Então, é muito legal. Então, ela vai falar, a Marisa fala sobre todo tipo de etiqueta. Inclusive, hoje ela vai falar um que é para negócios. Legal. Né? Um assunto super interessante, Muito interessante. Então, fica aí que você já viu. E também hoje vamos ter Samantha Pinheiro trazendo mais um assunto pertinente, falando sobre leis trabalhistas, enfim, seus direitos e seus deveres, tá bom? A segunda-feira é sempre assim, a gente trazendo coisas legais para você, contando sempre com o seu carinho, com a sua participação. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou ler, né, daqui a pouquinho, vou ler o Refletindo de hoje, depois você já vai lá, pega a sua água, seu cafezinho, senta do lado e fica com a gente, tá bom? Vamos lá, então? O Refletindo de hoje, deixa eu só tentar abrir aqui, né, meu ilustríssimo celular, para ver se ele funciona, né? Então, vamos lá. Quando eles querem. Ó, é aquele momento para parar, refletir, agradecer, conversar com Deus e deixar Ele falar em nossos corações. Respira fundo e só presta atenção, tá bom? Cada cicatriz do seu corpo e da sua história serve para te lembrar que a vida já tentou te derrubar várias vezes. E você venceu todas elas. Se você está aqui, é porque você venceu todas elas. Nós temos uma mania muito errada de enfatizar muitas coisas negativas que acontecem com a gente e a gente pensa que não vai conseguir superar. Olha para trás, você vai perceber que você já passou coisa muito mais difícil que você achou que não ia passar e passou. Agora não vai ser diferente, tá bom? Bora lá, começando? Então, começando o Algo a Mais de hoje. Intervalinho rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta.
O agronegócio também ganha espaço na programação TVC Gazeta. Neste sábado às 10h30, o Jornal do Campo traz muitas informações sobre o mundo agro. Jornal do Campo, uma produção do Ciram, Sindicato Rural da Alta Noroeste. A apresentação, Marcelo Teixeira. Abastecer seu carro com produtos de qualidade? Você pode sempre contar com a rede de postos Uni. Combustíveis com rígido controle de qualidade e atendimento nota 10. Posto Uni 1, 2 e 3, em Araçatuba e Birigui. Nós trabalhamos para a sua satisfação, porque queremos estar sempre ao seu lado. Ih, Anitta, tá acordando agora? Imagina, bora lá. E aí, gente? Anitta, reunião em 5, tá? Tá, parabéns. Ih, não é prezão. Só no prezão mensal da Claro você tem WhatsApp ilimitado. Ilimitado mesmo. Pra mandar foto, vídeo, ainda fazer ligações e videochamadas sem descontar da sua internet. Prezão nele, Claro. De segunda a sexta no Cozinha Amiga, desperte o chefe que tem dentro de você. Prepare todos os tipos de receitas. Cada dia da semana tem um sabor diferente que merece ser experimentado. Cozinha Amiga, de segunda a sexta, 1h30 da tarde. Estamos de volta com o nosso Algo a Mais dessa segunda-feira, gente. E agora nós vamos falar de etiqueta. Como diz a Jussara, de vez em quando, inclusive, eu fico aqui reclamando que tem umas etiquetas que incomodam a gente, né? Mas não é dessa não. Tem etiqueta de roupa, etiqueta de preço, né? Inclusive tem umas que gostam de aparecer, né, Jussara? Tem umas que é a nossa luta diária. As minhas no pescoço. Que incomoda. Incomodando. E quando vem assim do ladinho? Fica passando. Aí a gente fica meio, né? Assim, vocês veem a gente meio assim, gente, é a luta. A luta com a etiqueta. Mas enfim, a gente não vai falar dessa etiqueta não, tá? Nós vamos aqui então ver. Marisa Furtado vai falar sobre etiqueta nos negócios. E aí depois eu vou falar pra vocês o que ela faz. Gente, coisa nova, interessante e diferente aqui na cidade de Araçatuba. Bora? Olá! Hoje a gente vai falar sobre etiqueta corporativa e etiqueta para negócios. Vamos começar do princípio. Há 5 décadas, mais ou menos, o mundo profissional, o mundo do trabalho mudou muito, né? Saindo do chão de fábrica, da mão de obra braçal, para ser mais profissional. As mulheres foram para o mercado de trabalho e hoje o que acontece? O mundo dos negócios dá muito valor para o soft skill. O que vem a ser o soft skill? É a habilidade de solucionar problemas, de saber como se portar num almoço de negócios, as conexões e o atendimento, não é mesmo? Além também de saber lidar com relações e situações de crise. Hoje você pode ter o melhor produto, o melhor serviço, o melhor preço. Se você não tiver o melhor atendimento, um atendimento bom, de excelência, você muitas vezes não conquista o seu cliente. Quantas vezes você pode ter se visto numa situação que você gostou do produto, você estava satisfeita, mas você foi mal atendida. E você falou, nunca mais volto nessa loja, não é mesmo? O atendimento, o rapport, é muito importante nessas situações, não é mesmo? Então, eu fico aqui, finalizo o soft skill, a explicação que não é nada, o soft skill não é nada além do que etiqueta para
um nome bonito que o mundo dos negócios deu para etiqueta, que pode te ajudar a conseguir um emprego, uma promoção, uma viagem, fechar negócios, enfim, um mundo que se abre, porque sem essas habilidades não se fecha negócios, sem uma boa aparência você fica realmente devendo no mundo atual do mercado e do profissionalismo, não é mesmo? E eu finalizo assim, com uma questão que eu gostaria que você compartilhasse comigo, tá? Se você já passou por alguma saia justa, e se você, hoje olhando para trás, você pensasse, poxa, se eu tivesse tido um pouco mais de me comportado de uma forma diferente, eu teria fechado aquele negócio, eu teria conseguido aquela promoção, eu teria conseguido aquele emprego. E compartilhe aqui comigo e se você acha importante o soft skill, a etiqueta no mundo dos negócios, tá bom? Estamos de volta com o nosso Algo a Mais dessa segunda-feira, gente. E agora nós vamos falar de etiqueta. Como diz a Jussara, de vez em quando, inclusive, eu fico aqui reclamando que tem umas etiquetas que incomodam a gente, né? Mas não é dessa não. Tem etiqueta de roupa, etiqueta de preço, né? Inclusive tem umas que gostam de aparecer, né, Jussara? Tem umas que é a nossa luta diária. As minhas no pescoço, que incomoda. E quando vem assim do ladinho, fica passando. Aí a gente fica meio, né? Assim, vocês veem a gente meio assim, gente, é a luta. A luta com a etiqueta. Mas enfim, a gente não vai falar dessa etiqueta não, tá? Nós vamos aqui então ver. Marisa Furtado vai falar sobre etiqueta nos negócios. E aí depois eu vou falar pra vocês o que ela faz. Gente, coisa nova, interessante e diferente aqui na cidade de Araçatuba. Bora? Vambora, vai. Nossa. Eu tinha chamado você, né, pra eu comentar, mas enfim, beleza. Eu volto com aquela frase bem, nossa, mas muito interessante. Aquela que não assistiu o vídeo não faz a mínima ideia do que a pessoa está falando. Eu não consigo opinar. Exatamente. Só um pouquinho. Bora. Eu faço assim, tá? Eu tô crocante hoje. Legal. Ai, credo. Sabe por que você não pode ficar fazendo isso assim, qualquer tempo, né? Bora. Muito, muito, muito interessante esse assunto em relação a etiquetas, né? Porque antigamente a gente aprendia isso até algumas coisas na escola, né, Helena? Aliás, né, Jussara, quanta coisa que ficou para trás na escola que a gente... Gente, eu sou da época que tinha economia doméstica. Então, porque, Nossa. né, e você vê hoje, não tem nada, na verdade. Aliás, o povo foi tirando, né? Mas aí, gente, sabe o que é interessante? Porque quando eu a vi falando a respeito disso aqui, eu falei assim, tem tudo a ver com o nosso programa de falar de etiqueta nos negócios, né? E quando ela fala que você pode ter, e foi engraçado, porque ela fala aquilo que a gente está sempre falando aqui, você pode ter o melhor produto, o melhor serviço, mas se você não souber apresentar, inclusive, você como dono, profissional, o negócio, o produto, o serviço não é legal. Eu acho que até comentei aqui alguns, acho que foi até o mês passado, nós já comentamos sobre esse assunto, né? Eu vou voltar a tocar no assunto para você entender bem por que isso é muito importante. Isso é etiqueta profissional também. Lembra que eu falei que nós somos num restaurante e que o dono do restaurante chamou a atenção do funcionário ali na frente de todo mundo. Isso é etiqueta profissional. Aliás, falta dela, né? Então, tem que tomar muito cuidado mesmo, como você se apresenta, porque não tem aquela frase antiga que a primeira impressão é a que fica? Pois é. E é verdade. Então, você que tenha qualquer que seja o seu negócio, tem que prestar atenção como que você está apresentando isso para os outros. É verdade. E aí, gente, é engraçado que assim,
eu falei para ela, a gente vai falar de você, e aí eu quero falar o que ela é, porque falar de etiqueta, tudo bem, ela falou que com maestria explicou assim, muito claramente o que é. Inclusive, ela falou um negócio que eu sou muito isso. Se eu vou num lugar e a pessoa não faz um bom atendimento, ou às vezes você chega em algum lugar, a pessoa, sabe quando você vai comprar algum produto? Tem gente que olha muito pra gente e fala assim, imagina. Você não vai comprar nada. Né? Mas aí, não importa, a pessoa entrou no seu estabelecimento, tem que ser atendida. Se ela vai comprar ou não, é outra história. É outra história. Às vezes, ela vai comprar só pelo fato de ter sido bem atendida. Eu sou um tipo de pessoa, sabe, que assim, se acontecer algo de não ser bem atendido ou alguma coisa, eu não vou sair falando mal, só que também nunca mais eu passo lá, não entro mais. Eu já passei por situações assim, a vida vai ensinando, né? Sim. E aí você vai aprendendo assim, como eu já tive comércio, gente, comércio, né? De porta aberta, eu aprendi que assim, para cada cliente que sai do seu estabelecimento descontente com alguma coisa, ele leva pelo menos 10 junto com ele. Sim. Sabe por quê? Porque ele vai falar mal, ele vai comentar. E a propaganda negativa? A propaganda negativa, ela é rápida demais. Então, o que eu aprendi? É claro, com todo amor, com toda educação, com todo respeito, de acordo ali com onde eu estiver, mas se eu entro num estabelecimento e eu vejo, sabe, que ou o funcionário não atendeu legal, ou o patrão mesmo não atendeu legal. Sei lá, se eu ver alguma coisa que não me agradou, na medida do possível eu chego para a pessoa e falo. Hoje eu não volto para casa com aquilo. Claro, ó, dá licença, é uma opinião, é o que eu falei, com respeito, gente. Não é insultar ninguém, não é brigar com ninguém, tá? Mas eu falo, por quê? Se eu sair dali sem falar, às vezes eles não têm nem, a pessoa não tem nem noção do que está fazendo de errado. Verdade. Né? Então hoje eu aprendi a fazer isso e para mim também foi legal, porque às vezes eu ia embora emburrada, ficava brava, ficava remoendo aquele negócio que tinha acontecido. Só me fazia mal, né? Porque aí a pessoa continuava fazendo do mesmo jeito, e a pessoa né? continua vivendo, né? Então eu aprendi que, às vezes, como eu falei, com educação, com respeito, vale a pena você orientar, né? De repente, se você não for bem atendido, alguma coisa que você não gostou, acho que... Mas então, Jussara, eu aprendi duas coisas. A Marisa morou na França. Ai, que chique bem. E aí, a rede social dela chama Chess Marisa. E aí, falei, diferente, né? Chess Marisa. Ela é uma personal welcome, uma personal shopper. Aí eu perguntei, né? Falei, shopper deve ser de comprar, welcome é de casa. Aí eu falei, o que é então a profissão personal? Porque aí a gente sabe de personal que é pessoal, que é próximo, que é, né? E aí ela foi me explicar, Jussara, olha que legal. A personal shopper, ela ajuda as pessoas a comprar, né? Ela ajuda a fazer as listas. Principalmente, inclusive, você que vai casar, pode, porque ela vai te ajudar. Contratar uma, porque ela vai te ajudar. Pra não sair comprando milhares de coisa, né? Coisa que não vai usar nunca na vida, vai ficar entulhado. Então, ela ajuda a fazer essa lista, ela ajuda a fazer compra de enxovais, de coisas que vai usar na casa. E como personal welcome, ela me falou o que ela faz. Ajuda a Jussara a montar festas. E ela falou que agora na pandemia foi bastante procurado, porque como não pode fazer esses eventos grandes reuniões, sim. Então o pessoal quer uma coisa mais intimista, contrata essa profissional. Então ela vê arranjo de flores, ela dá sugestão de pratos. Ou seja, welcome, né? Seja bem-vindo, né? De casa, então, e assim, e eu achei muito interessante, porque é difícil a gente encontrar esse tipo de profissional, né? Que aí as pessoas vão confundindo algumas coisas, né? Por exemplo, a gente já falou aqui da personal organizer, que também tem, né? E aí você vai imaginando, se junta todas essas pessoas, como que não fica? Deus. Se elas entrarem na minha casa, elas vão ter um infarto. Eu acho melhor nem começar. Olha, e aí, gente, e é muito importante a gente ver isso, porque é um tipo de profissional que todo mundo pode contratar. Não é um isso aí é só para quem tem. Não. Ela vai fazer aquilo de acordo com o seu perfil. Exatamente. Por isso que é personal, ou seja, de personalizado. Né? Então, assim, eu quero fazer lá uma festinha, só que aí eu vou servir o quê? Inclusive, Jussara, eu vi um negócio que ela ensina a respeito de vinhos.
Só completando, Helena, você falou aí um negócio em relação a vou fazer uma festinha. Quem tem filho, né? Eu tenho 2, então foram muitas as festinhas. Graças a Deus, né? Pequenas ou um pouquinho maiores, mas a gente sempre comemorou. E aí, é muito interessante, porque o que acaba acontecendo? Você fala, vai ser uma festinha só para os amigos, né? Intimista, uma coisa mais, e aí, né? dependendo Só para os próximos. E aí você começa a fazer, você começa a comprar coisas, você começa a contar. A hora que você vai ver, dá para atender um batalhão. Dá para fazer várias festinhas. Dá para fazer várias festinhas. E se você contrata um profissional que vai te orientar nisso, o seu gasto vai ser menor. Eu estou falando por experiência, quantas vezes eu fiz isso. Né? Até porque na época das meninas não tinha esse tipo de profissional. E era uma... Tinha pessoas até, sempre teve, né, pessoas que possam ajudar, mas era para um poder aquisitivo maior. A gente não tinha condições. Hoje não, hoje tudo isso está muito mais acessível. Então, vai fazer alguma coisa, alguma festa, algum evento, procure um profissional para te orientar nisso. Com certeza você vai economizar em cada coisa que você não faz ideia. Verdade. Né? Porque às vezes aquela outra velha máxima, né? O barato sai caro. Né? Às vezes você quer fazer tudo muito simples, mas você compra um mundaréu de coisa e acaba jogando muita coisa fora, desperdiçando muito. E você sabe o que é o interessante? Uma coisa que a Lili falou a respeito de roupas, né? Lili, lembra, a nossa personal stylist? Falando a respeito de você usar aquilo que você tem. Essa profissional também, ela vai olhar nas suas coisas e de repente você não vai precisar comprar coisas para fazer nada. Ela vai te orientar a usar o que você já tem na sua casa. Sabe aquelas coisas assim, eu ganhei no casamento e tá guardado? Eu sei. Né? E aí eu achei que legal assim, porque ela falou um negócio aqui da decoração da mesa que é anêmica. Aí eu fiquei pensando, falei, Jesus, o que será isso? Que é uma decoração anêmica. Vai usar tudo que é branco. Sim. Por quê? Não corre o risco de errar, né? Inclusive, porque aí, né? E aí o que vai acontecer, gente? É você começar a usar aquilo que você tem. Então, quando a gente fala desses profissionais de personal, é justamente para te ajudar a organizar lá o seu quarto, como a gente já falou aqui, organizar o seu guarda-roupa, a sua cozinha. E agora você poder fazer isso. Então, Jess Marisa, gente, e olha que ela tem assunto e a gente vai falar mais dela, Jussara. Então entra lá no perfil, confere tudo que ela tem, muita postagem legal mesmo. Vai valer a pena você entrar lá e conferir tudo isso que a gente está falando aqui. Tá bom? E nós vamos continuar trazendo profissionais desse tipo, né? Que tenha coisas diferenciadas para trazer para você. Inclusive, eu tô com Lá vem ela. Inclusive, eu tô com uma ideia na minha cabeça, gente. Vocês não têm noção. Ela lança a ideia e aí a gente tem que digerir e ver como é que coloca em prática, né? Porque entre a ideia e a prática tem uma distância, não sei se vocês sabem disso. Mas assim, nesse período de 2 meses de programa, eu fui amadurecendo essa história. E olha... Vai dar certo, vai dar certo. Vocês não têm noção a revolução que a gente vai fazer na sua vida. Espera, porque... Ou algo a mais, vai ter algo a mais top para vocês. Bora pro intervalo? Então, vamos. Intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Brechó Cabide Chique. Aqui você encontra roupas de marca e com ótima qualidade, além de um excelente atendimento. Não deixem de conferir a nossa promoção do momento, peças de R$10 a R$50. Siga no Instagram, Cabide Chique 454 e faça seu agendamento pelo telefone 18 99783 2888 e faça-nos uma visita no endereço Rua Baguaçu 454. Beleza, conforto, bom gosto e muita elegância. Tudo isso você encontra em Maíra Design, com condições especiais de pagamento e o menor preço do mercado. Faça uma visita a uma das lojas de Maíra Design e conheça todas as novidades que podem transformar a sua casa em um novo ambiente. Fale com a Maíra. Onde tem treta,
babado e bomba, tem o quarteto mais bem informado e divertido da TV. Fofoca Aí, de segunda a sexta, 14h. Na TIM você é sempre valorizado. Por isso que quem é TIM pré-top sempre tem. Tem 8 GB e o WhatsApp incluído. Tem prêmios e benefícios exclusivos no app TIM Mais Vantagens. Tem bônus em todas as recargas. E ainda tem a maior cobertura 4G do Brasil. No TIM Pré-Top você tem muito mais que giga. Viu só? Quem compara vem pra TIM. Voltando, é o seu Algo a Mais dessa manhã gostosa. E a gente agradece de coração você que está todas as manhãs aqui com a gente, sempre conferindo, né, o Algo a Mais que a gente procura trazer para a sua vida. Todos os dias, né, Helena? É isso mesmo. O Pai do Céu tem nos permitido estar aqui todas as manhãs com esse objetivo, que é tornar o seu dia a dia um dia a dia muito mais gostoso, muito mais cheio de amor, muito mais cheio de companheirismo e sempre com algo a mais para você. Ô, Jussara, sabe o que eu estava pensando antes de entrar aqui no assunto? É engraçado assim que a gente está com 2 meses de programa, eu fico fazendo uma retrospectiva de quanta coisa que já aconteceu, né? Meu Deus! muita coisa. Em 2 meses, olha... E aí, essa última semana aí foi muito intensa. E sabe o que foi legal? Foi as mensagens que a gente recebeu. Cara, elas estão compartilhando mensagem no WhatsApp, mensagem lá no Instagram, mensagem no Facebook. Todas as redes sociais, gente, muito gostoso, gente, muito gostoso mesmo. Não tem, assim, nem o que dizer, sabe? Porque a gente fica tão impactada com aquilo que a gente está fazendo e que o nosso propósito, na verdade, está sendo cumprido, né? Sim. E tem uma boa parte, a maior parte das pessoas, isso que eu acho muito legal, Helena, a gente nem conhece pessoalmente. Então. Tá? Então, mas o carinho que a gente tem recebido é uma coisa assim que mexe com a gente todos os dias mesmo. Porque não tem um dia que a gente não recebe uma mensagem, que a gente não vê lá que você está marcado numa postagem e a pessoa agradecendo, a pessoa cumprimentando. Isso só é reconhecimento, né? É verdade. Do que o que a gente... desde o começo a gente se propôs a fazer tal coisa, estamos aqui todas as manhãs, faça sol, faça chuva. Eu não estive todas, né, por motivos óbvios, mas o programa está aqui, né? E ver esse feedback, ver esse retorno das pessoas é muito, mas muito gratificante mesmo. Então, a gente não tem palavras para agradecer, sabe? Eu falo assim, uma das minhas orações, Helena, à noite, eu agradeço realmente, eu falo, Senhor, obrigado por todas as pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida. E isso é de coração mesmo, porque até mesmo aquelas pessoas que às vezes aparentemente vêm para te atrapalhar ou com a qual às vezes você não se dá bem, ela te ajuda a ser uma pessoa melhor. E eu falo que se tem um objetivo de vida meu, é que eu seja a cada dia uma pessoa melhor do que a que eu fui ontem. É verdade. Né? Esse é o meu objetivo principal hoje. Como nós falamos no começo do programa, em relação a ter muito mais passado do que futuro, né? Hoje eu já não tenho mais aquele negócio de ficar sonhando, planejando, né? Coisas elaborantes, né? Milaborantes. Não, hoje não. Hoje realmente o meu maior objetivo é ser a cada dia uma pessoa melhor do que a que eu fui hoje. E ter esse reconhecimento do nosso público é impagável, gente. Não tem dinheiro mesmo, né? É verdade. Mas enfim, vamos aí, né? Então, a gente só queria compartilhar aqui com vocês, porque quando a gente está começando mais um mês, né, Jussara? Nada mais da gente fazer a gente tem que fazer essa retrospectiva, né? Daquilo que já foi. Exatamente. Mesmo porque serve para quê? Para que a gente possa melhorar naquilo que a gente já fez, né? Tá bom? Não. A gente pode melhorar. Porque às vezes a gente se acomoda. Lembra da zona de conforto? Ai, tá bom assim. Tá nada. Não,
Pode ficar melhor Pode ainda, ficar né? melhor e a tendência é melhorar. E aí chama uma coisa, uma palavrinha que nós coaches usamos, que é melhorias contínuas. Ou seja, todo dia a gente tem que ser uma pessoa melhor, como a Jussara falou, mas também mostrar aquilo que a gente sabe fazer cada vez mais e aprender. E a Marisa falou um negócio pra mim, eu falei assim, nossa, a gente tem um monte de coisa pra aprender com você. Ela falou assim, então, eu tô sempre em busca de informação, tô sempre lendo, tô sempre aprendendo. Isso é ser um bom profissional. Com certeza. Né? E falando em bom profissional, vamos aqui falar, então, o que Samantha Pinheiro tem a nos falar a respeito das faltas cometidas por quem é empregador. Né? Vai pegar no pé de muita gente, A Jussara hein? falou uma aqui no começo falando da etiqueta, que além da etiqueta também é uma falta gravíssima. Uma falta gravíssima. Então bora lá para ver o que Samantha tem a nos dizer a respeito. Bom dia, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre falta grave do empregador. Você sabia que não somente o empregado que comete falta grave? É possível o empregador também cometer falta grave contra o seu funcionário se deixar de honrar com as obrigações do contrato de trabalho. Alguns exemplos de falta grave cometida pelo empregador é a ausência de recolhimento do FGTS ou o recolhimento irregular do FGTS, agressão verbal, agressão física, assédio moral, assédio sexual, comportamentos excessivos que pede ao funcionário que estão além de suas capacidades, além do que foi contratado. Diante dessas falhas, é possível o empregado ingressar na justiça com uma ação de rescisão indireta e solicitar ao juiz que reconheça a falta grave do empregador e pague os direitos trabalhistas, as verbas rescisórias, como se o empregado tivesse sido mandado embora. Chega uma situação numa empresa que o funcionário está trabalhando, mas o empregador comete tanta falta grave, atrasa tanto o pagamento de salário desse funcionário, deixa de recolher o FGTS, agride verbalmente, e o empregado, por precisar desse trabalho, ele não quer pedir demissão, porque é sabido que o pedido de demissão você não consegue dar entrada no seguro-desemprego, você não saca o seu FGTS. Então, uma das saídas desse funcionário é ingressar na justiça e pedir o reconhecimento ao juiz da falta grave cometida do empregador. Porém, o empregador de fato deve ter cometido essa falta grave, ele deve ter deixado de recolher o FGTS ou recolhido de forma irregular, ou também, como eu já disse ali atrás, pagamento atrasado de forma reiterada é uma falta grave, agressão verbal. Então, assim, o dever de obrigação não é só do funcionário. Os empregadores têm o dever e as obrigações de cumprir o contrato de trabalho da forma que ele foi pactuado. É aquela velha frase, combinado não sai caro. Também já vi aqui no escritório, empregador que solicita ao empregado cometer crime, falsificar um atestado. Não pode. Então, muita atenção. Aqui eu estou explicando que é direito do empregado fiscalizar a forma que o empregador realiza esse contrato de trabalho. Tem que ficar atento aos seus direitos. Então, espero que vocês tenham gostado. Para mais dicas, me segue no Instagram, @dv.samanthapinheiro. Então, hein? E você que é empregador, prestou atenção? Puxa a orelha de muita gente, né? Muita gente. A gente sempre fala de direitos e deveres. No café, quinta-feira, eu falei um negócio que quando você está montando o seu negócio, você tem que saber quem é que vai trabalhar com você. Sim. E aí entra nessa máxima, né, Jussara? Se você contratou alguém, você tem direitos e deveres, e o contratado também, né? Não tem como ser só uma coisa e só para um. E aí eu fui pensando assim, às vezes
Tem gente que descobre, por exemplo, que é uma falta gravíssima, que não foi depositado, a pessoa que é registrada, o fundo de garantia. Eu tenho uma amiga que passou por isso. Ela trabalhou mais de 6 anos na empresa e aí descobriu que não na hora que faz, aí na hora da rescisão do contrato vai receber, cadê? É muito sério isso, gente. E até porque também, aí depois dá muito trabalho em relação à aposentadoria, quando você vai se aposentar. Tem gente que não deposita, não recolhe o INSS da pessoa. Né? Então, assim, a gente ainda, querendo ou não, isso é mundial, né? Não é privilégio dos brasileiros, não. A gente ainda tem no mundo inteiro ainda muito aquela mentalidade de escravidão, né? Que patrão acha que pode tudo e o funcionário não tem direito a nada. Ou tem direito apenas àquilo que ele acha que tem direito. E outra coisa, também tem aqueles que, por exemplo, contrata a pessoa para fazer Y, aí quando a pessoa já está lá com um mês, mais ou menos assim, começa a colocar X, Z e tudo mais, coloca todo o restante da letra para a pessoa fazer e aí vai aumentando o serviço e o dinheiro, e o pagamento, que é o melhor, continua igual, porque lá na carteira vai estar escrito um valor, né? E não vai ser coerente com aquilo, então com desvio de função, né? Então tem muita coisa aí que, olha, você que quer abrir um negócio e pretende crescer no negócio e ter funcionário, tem que prestar atenção nisso. Saber o que até onde vai o seu direito e o direito do outro. Assim como também até onde vai o seu dever e o dever do outro. Certo? Só completando que eu falei aqui que a gente vive ainda, né, um mundo de escravidão. A semana passada eu assistindo uma reportagem na televisão falando sobre, aqui na região, fazendas. Né? Isso ainda acontece muito, gente. Fazendas que contratam pessoas que vêm lá do Nordeste para trabalhar e aqui eles vivem em condições subhumanas. Né? 32 funcionários em 2 cômodos. Tá? É tipo assim, sem o básico do básico. Um dos funcionários, me chamou muito a atenção isso, um dos funcionários, para trabalhar na roça, né? Um dos funcionários com aquelas garrafas térmicas, né? De galão de água, ele teve que comprar para poder levar água, porque não tinha. Então, assim, infelizmente a palavra escravidão ainda não foi abolida, né? Infelizmente é assim. Tem gente que acha que que o poder aquisitivo é o que manda, né? E aí acha que a pessoa é posse. Ninguém é posse de ninguém não, viu, gente? E tem que tomar muito cuidado. Acontece também alguns, não são todos, óbvio, mas normalmente quando a empresa é rede, né? Tem várias filiais, aí o negócio é mais complicado ainda. Então, de novo, a gente sempre vai estar falando isso para você. Quando você for se candidatar, eu sei que a situação está difícil, gente, está todo mundo procurando emprego, mas você tem que tomar cuidado para não se sujeitar a determinadas coisas da qual depois você vai reclamar. Né? Saber antes, né? Procura saber direitinho como é a empresa, qual vai ser a sua função, não vai entrando de qualquer jeito, não, porque depois dá muito mais trabalho, gente. Verdade. Vai dar muito mais trabalho mesmo. Tá? Então, a gente está pesquisando, vendo com mais profissionais da área de advocacia para continuar trazendo assuntos pertinentes para você. Tá? Não só na parte trabalhista, como a Samantha é especialista nisso, como a Bruna, que é a parte de previdência. A gente vai trazer mais alguns profissionais dessa mesma área, mas de outras áreas, para que você tenha o máximo de informação. Tá bom? Às vezes você pode até falar, mas nossa, outra psicóloga, outra advogada, sim, porque cada uma que vem, ela vem com assuntos diferentes. E né? são especialistas naquele determinado assunto, né? A gente tem trazido... fala com propriedade, isso, né? A gente tem procurado trazer, gente, inclusive nesse formato, porque para facilitar, inclusive, né? Então vai ter a psicóloga que vai falar disso, tem a psicóloga que vai falar daquilo. Tem uma que vai falar só para criança, outra vai falar só para adulto. Tem gente que vai falar só para idoso. Aí vai ter as advogadas, ou advogado que a gente ainda não fala, nem um menino ainda na área no direito. Interessante, né? Aliás, os homens são minoria, né, gente? Aliás, nem tem, né, Jussara? Só tá o Cristiano. Só tá o Cristiano.
E o coach? E o Rodrigo. Rodrigo. Então, aí o Rodrigo, por exemplo, é coach, a Kellen é coach, mas são de áreas diferentes. São de áreas diferentes. Vai ter uma outra que vai falar a respeito, a Andrea, ela fala a respeito de parte de carreira. Interessante, né? Da vocação, né? A gente já falou disso. Né? Então, ela trabalha com essa recolocação de carreira, ela é uma coach especialista nisso. Além de coach, ela é psicóloga. Né? Então, para vocês verem, né? Isso que você falou é muito legal, porque assim, hoje a gente vê, antigamente, os profissionais eram assim, quem era médico era só médico. Né? Quem era psicólogo era só psicólogo, quem era professor era só professor. Hoje não. Hoje a maioria das pessoas tem multiprofissões. Foi ramificando, na verdade, né? Eu descobri isso quando eu levei o Guilherme precisava de um pediatra. E aí, assim, quantos anos ele tem? Aí eu falei, não atende essa idade. Aí precisou levar ele para fazer lá. Eu fiquei procurando, que nem uma louca, porque nem todo mundo atendia a pessoa por causa da idade dele. Aí essa semana passada eu descobri que, por exemplo, reumatologista, a menina, ela é especialista em ombro. Tá vendo? Né? Mas enfim, a gente vai falar mais disso, a gente vai trazer mais profissionais para vocês com suas especialidades, que é para que você também vai conhecendo, né, aos pouquinhos aí. E vamos deixar um convite aqui. Você que é profissional, seja de qual área for, se você acha que o que você faz é interessante, você pode acrescentar na vida das pessoas, você quer participar do programa Algo a Mais, entra nas nossas redes sociais, deixa lá seu comentário, a gente vai entrar em contato com você, para que você possa estar aqui junto com a gente, né? Gravando o seu vídeo, dando as suas dicas, acrescentando um pouco mais na vida de cada um, tá certo? Mesmo. Finalzinho do programa de hoje, começamos bem a semana, né? Começamos. Uma semana que vem aí com muita coisa boa, a gente ainda tem dessa semana ainda de Olimpíada, pelo jeito, então tem muita coisa pra gente conversar e a gente aguarda você amanhã no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, às 9h45, aqui na TVC, canal 21, uma emissora do Sistema Gazeta de Televisão. Muito bem. Fica então agora com Revista da Manhã e, gente, se prepara para as novidades que vem aí. Abraço apertado, encontro marcado amanhã, hein, galera? Aqui, 9h45. Bye, tchau, bye. Tchau.